Olá pessoal, a receitinha de hoje que eu vou ensinar vocês a fazer vai ser de pão delícia. É muito comum aqui na Bahia esse pãozinho de queijo com queijo ralado por cima, é uma delícia para você tomar com um cafezinho e aqui é muito encontrado em festas, aniversário, é muito gostoso e é fácil de fazer, gente. Então fica aqui e vamos comigo até o final dessa receita. Liquidificador, você vai começar adicionando o leite morno, vai adicionar também o açúcar, adicionar o óleo, a margarina, vai adicionar também os ovos e vai deixar batendo por mais ou menos 2 minutos no liquidificador, até incorporar tudo muito bem. Feito isso, depois que eu deixei batendo por esse tempo, eu vou adicionar agora o nosso fermento biológico para pão e vou deixar batendo por mais 30 segundos. Depois de tudo batido, numa tigela eu adicionei a nossa farinha de trigo com um pouquinho de sal e agora eu vou colocar todo o nosso líquido do liquidificador nessa mistura da farinha de trigo com sal. Vou colocando aos pouquinhos e vou mexendo com a colher de pau. Isso, eu vou ficar manuseando com a nossa colher de pau até incorporar essa farinha nesse líquido. Vou mexendo devagarzinho, com cuidado, misturando tudo muito bem. Depois que você vê que misturou, você vai começar a bater com mais agilidade, com mais força. Vai ficar uma massa bem pesada. Aí depois você vai ficar batendo por uma média de 7 a 10 minutos essa massa, até ficar uma massa bem misturadinha, só que bem elástica e bem mais lisinha. Eu fico batendo, mexendo. Se você tiver, por um acaso, uma batedeira planetária na sua casa, você também pode fazer na batedeira planetária, só colocar o gancho que vem nela para massas pesadas. Mas se você não tiver, isso não impede de você fazer essa receitinha, tá? Você pode ficar batendo na mão, assim, na tigela mesmo, por uma média de 10 minutos mais ou menos. Vai doer um pouquinho o braço, vai, mas o resultado final vai ficar incrível, muito gostoso. Aqui, pessoal, essa é a forma que a massa deve ficar. Olha como ela fica soltando do fundo do refratário da bacia, tá vendo? A massa ficou bem elástica, ficou lisinha. Vocês viram como o aspecto mudou bem do início da receita até agora. E é desse jeito que deve ficar. Fica parecendo um chiclete. Ela fica bem elástica. Você toca assim na massa, ó. Tá vendo como ela deve ficar? É assim o resultado final. Essa daí minha bateu por 9 minutos, mas é como eu falei, mais ou menos 9, 10 minutinhos você fica batendo. Aí agora você vai pegar um vasinho, colocar um pouquinho de óleo, então de margarina ou manteiga, para você passar esse óleo entre essa parte dos dedos aí, ó, porque é aí que você vai espremer a massa para fazer aquela bolinha da massa. Aí você coloca em toda a mão, assim, bastante óleo, você vai precisar muito disso. Olha, gente, assim como o que você deve fazer com a massa. Você manuseia ela dessa forma, abrindo ela um pouquinho na mão, assim, ó. E aí, olha como puxa um pouco para baixo, coloca entre os dedos e espreme. Não pode ficar uma bola muito grande, porque vocês vão ver depois, quando essa massa descansar, com essa bolinha descansar, ela vai expandir, ela vai dobrar de tamanho. Então, se você já coloca a massa, né, a quantidade muito grande, ela vai crescer demais, vai ficar um pão muito grande. Não é esse o objetivo. Então, você bota um pouquinho de massa entre os dedos, aperta e fica uma bolinha pequena assim, mas não vai ficar um pão pequeno, vai ficar um pão do tamanho ideal. E aí você vai fazendo isso até acabar a sua massa. Vai colocando em travessas, já untada com margarina e farinha de trigo sempre, tá, gente? E coloca um espaçamento de 1 centímetro, entre pelo menos 1 centímetro a 2 de uma bolinha para outra. Mesmo que você tenha que usar várias formas e refratários para colocar, não tem problema. O importante é que elas não fiquem grudadas, não fiquem juntas, tá? Isso é muito importante. E olha só, gente, uma travessa já encheu. Olha só a separação entre as bolinhas, tá vendo? É assim que deve ficar. Mesmo que dê para poucas na forma, mas é assim mesmo.
E aí ela vai se expandir bastante. A gente vai deixar agora colocar um pano de prato, alguma coisa em cima para tampar essa forma. E normalmente eu gosto de deixar dentro do meu forno, do fogão desligado, tá? Coloco um pano de prato e deixo lá dentro essa massa crescendo. No meu caso aí deu várias travessas e eu deixei por 2 horas dentro do forno descansando essa massa, para ela expandir bem. E aí eu vou fazendo com todo o restante. Olha aí, mais uma travessa pronta, tá? Fica um pouco desregular, uns maiores do que outros, não tem problema, tá, gente? Outra travessa, para vocês verem, olha, outra travessa, quanto que rende essa receita. Bastante mesmo. E agora mais essa travessa também. O rendimento dessa receita é muito bom. Agora todas essas formas eu tô colocando dentro do forno para descansar por 2 horas. Se na sua cidade tiver a temperatura mais fria, demora um pouco mais. Se tiver mais calor, elas vão crescer bem mais rápido. E olha só, gente, nossas massas cresceram após 2 horas. Olha só como elas se expandiram, como fica lindo. Muito lindo, olha só. Olha quantas travessas deram. Aí agora eu vou colocar no meu forno que já estava pré-aquecendo a 180 graus, tá? Vou colocar de 2 em 2, porque o meu forno não dá para colocar isso tudo de uma vez. De 2 em 2 travessas. Vai ficar pronto a partir do momento que você vê que embaixo tá começando a ficar moreninho, a ficar douradinho. Você levanta um pouquinho assim a parte de baixo e dá uma olhadinha. Ele vai começar a ficar mais marronzinho na lateral embaixo, então já tá bom, tá? Embaixo vai ficar bem molinho, vocês vão achar que tá cru, mas não vai estar, tá bom? Uma média do meu que ficou no forno, cada travessa dessa, foi uma média de 15, 16 minutos cada travessa dessa daí, tá bom? Olha, essas duas aí já ficaram prontas, tá? Aí agora, olha só, eu já posso começar a passar manteiga ou margarina em cima com ainda eles bem quentinho. Eu pego um pincel, se você estiver em sua casa, aí você vai passando assim a margarina por cima ou a manteiga. Nesse caso aí eu usei manteiga. Vou passando em todos. Vou pegar um para vocês verem. Ó como começa a ficar. Esse ficou até um pouco mais além do ponto que deveria ficar, na verdade. Esse ficou molinho assim em cima mesmo, mas está excelente. Olha como ficou por baixo. Agora eu vou pegar uma peneira e vou polvilhar queijo ralado por cima. Se possível, você compra o queijo ralado mais fininho que tiver, tá? E mesmo ele sendo mais fininho que tem, com os grãos menores, você polvilha mesmo assim com a peneira. Gente, vai ficar muito gostoso essa receita. Aconselho muito vocês a fazerem. Só façam e comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam depois que vocês fizerem. Vai fazer o maior sucesso aí na casa de vocês. Depois que vocês fizerem, aprenderem a fazer direitinho, vocês podem colocar até para vender. Tá, gente? Aqui na minha cidade, a gente mora, isso tem bastante. As pessoas vendem muito para festa, aniversário, enfim. Dá para você tirar e ganhar um dinheiro com esses pãezinhos de queijo, que é chamado de pão delícia. E olha só, gente, nossas travessas de pão de queijo ficaram prontas, rendeu bastante aí para vocês essa quantidade de ingredientes que eu fiz, tá bom? Vou comparar aí com vocês. Olha só, olha a diferença da cor que ficou esse por baixo, bem mais marronzinho, tá vendo? A lateral e esse daí. A cor certa que deve ficar é esse daí que eu tô mostrando agora, tá? Ele fica muito mais fofinho, muito mais macio. Já esse ficou um pouco mais... O outro marronzinho passou mais um pouco do ponto, fica um pouco mais durinho, mas não fica ruim, tá? Você pode preferir um mais moreninho ou mais branquinho, mas o certo é esse daí que eu tô mostrando agora, tá bom? O outro passou um pouco do ponto. Foi bom para mostrar a vocês, né? Quando você pensar que não tá bom, na verdade está. Esse pão engana no forno, tá? Tem que ter muito cuidado com ele. Ele não demora muito para ficar pronto. Ele começa a ficar assim, ó, douradinho na lateral. Então já tá bom. Olha só por dentro como é que ele fica. Super fofinho. Fica uma delícia, gente. Confiem, podem fazer. Sem medo. E aqui
É um patezinho que eu fiz, como se fosse um requeijão cremoso, para você colocar dentro dos seus pães de queijo, se você quiser, tá? Totalmente opcional. Eu não fiz nesse vídeo, mas vou deixar os ingredientes todos aqui embaixo na descrição, tá? Se vocês quiserem fazer, é muito fácil, né? É só colocar tudo na panela, os ingredientes que eu vou deixar aqui para vocês e mexer. Quando engrossar, tá pronto, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça junto com vocês, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça, que eu gravo um vídeo só mostrando como faz esse patezinho delicioso para colocar dentro do pão de queijo. Essa receita minha rendeu uma média de 65 pãezinhos de queijo, tá? Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa receita fantástica. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá bom? Que você não perde nenhum vídeo novo, compartilha, divulga, comenta, para fortalecer sempre aqui o nosso canal.